E aí, meu querido, beleza? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Manipulando Data como Especialista. Nessa série serão um total de quatro vídeos, e pode vir a ter mais, mas é claro, vai depender do engajamento dessa série, né? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal se você não for inscrito, beleza? Nessa série eu vou estar te ensinando técnicas avançadas para você manipular datas e resolver problemas aí no dia a dia, né? Principalmente hoje, a gente está trabalhando muito com IA, a gente precisa manipular um pouco melhor essas informações de data e também para a questão de registro de log, registro de métricas, é muito importante a gente saber manipular essas datas para essas informações ir corretamente ali para o banco de dados, né? E também mandar essas informações para a IA de forma correta, principalmente você que trabalha aí com agendamento, faz IA de SDR, já percebeu que já teve muito problema nessa questão aí ali na hora de escolher os dias e tudo mais, não é verdade? E essa série seria específica para a formação no Nexus Academy, né, que é um curso que eu ensino do zero, ali montar a estrutura, entender como é que funciona o N8N do zero, que para mim o que importa é você ter uma base sólida e com isso, né, você consegue desenvolver diversas automações ao invés de cair direto no projeto, querer montar, né, e quebrar a cabeça e passar horas, horas, dias e dias, né. E lá também já tem projetos, né, tem projeto de IA com atendimento, ensino reg, outras coisas sobre IA, tem automações para agência, né, em cobrança, envio de métrica do Facebook, análise de métrica, disparo em massa. Então, tem bastante conteúdo lá dentro. Então, se você quer aprender automação de forma avançada desde o zero, eu recomendo você entrar na formação, tá? Esse conteúdo seria específico para lá, para a formação, mas eu quis trazer aqui para o YouTube para você ter um gostinho para ver como é que é os conteúdos lá dentro da formação, beleza? Então, bora lá para o vídeo sem enrolação e vamos nessa. Então, bora lá, né? Eu quis escolher data porque é um dado, né? É uma informação que a gente está sempre trabalhando ali, que mexe com um banco de dados, IA, como eu falei ali no início do vídeo, né? E eu trouxe, né, até um exemplo que acabou acontecendo agora há pouco com um membro de uma comunidade que eu participo, que é da IA, respondendo aqui os dias, né? Olha que engraçado, né? Na verdade, Matheus, a próxima quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2025, é uma sexta-feira. Então aqui você já percebe que ela errou, né? Então aqui ela falou quinta e falou que era sexta. E o mais bizarro, se você for olhar aqui no calendário, você percebe que aqui dia 11 é um sábado, né? Então, por isso que você precisa trabalhar é, a data de uma forma correta. Você precisa ali manipular essa data como especialista, porque senão você vai ter esses erros bobos. Agora, imagina o seu cliente fazendo o teste da IA, né? Botou em IA em produção e seu cliente vê esse tipo de erro. Vai ficar um pouco complicado para você, né? Errando em bobagem, né? Digamos assim. Então, bora lá. Esses vídeos vão ser rápidos e curtos e objetivos, beleza? Então, bora lá. Eu vou utilizar aqui o Node Edit Field para os exemplos, tá? E você poderia estar pensando que eu poderia estar utilizando aí o Node Date e Time. Esse Node, o N8N tem, que ajuda a manipular datas, tá? Porém, para mim, como eu já sou um especialista, para mim esse Node não é tão eficiente, tá? Eu só utilizei esse Node quando eu estava no meu início do N8N, que eu precisava ali fazer alguns ajustes, e muitas das vezes acabava dando problemas que eu nem sabia o que era para estar dando certo, né? E de fato eu não consegui resolver, e aí eu comecei a manipular as datas através de funções nativas que o próprio N8N dá, tá? Mas está aqui o Node, eu vejo muita gente utilizando, tá? Eu tenho até um certo preconceito, mas enfim, eu estou levando uma frase para a vida. O importante é a automação te dar o resultado que você precisa, o resultado que o cliente precisa, ponto, né? Independente do que ele usa. Mas aqui ele te dá várias opções, mas eu vou te ensinar de uma forma aqui um pouco mais avançada, beleza? E aqui, dessa forma que eu vou te ensinar, você não vai depender desse Node e você pode fazer essa manipulação em qualquer lugar. Esse que é o melhor. Você pode fazer essa manipulação dentro dos nodes de Edit Field, dentro de um banco de dados como Postgres, Supabase, MySQL, o que você quiser, tá? E também dentro da IA, dentro dos prompts, dentro das queries da IA. Isso que é o
como que eu posso falar, o suprassumo, digamos assim, porque te possibilita várias opções de manipulações, beleza? Então, para hoje, eu vou estar te ensinando aqui as duas principais funções para manipular data. Então, a gente tem aqui o cifrão today, beleza? Você consegue ter aqui. Então, ela te dá aqui essa data. E normalmente, quando você coloca uma informação e vem entre colchetes e vem a informação aqui, ela tá te dizendo aqui que isso aqui é um objeto, tá? E que tipo de objeto é esse? Datetime. Então, se você tem um objeto, é bem possível que você vai ter funções para utilizar. O que que seria funções, né? Então, você colocou aqui o cifrão today, e se você dá um ponto aqui, você consegue ter funções para você utilizar, né? Então, isso seria meio que um objeto, e aqui é um objeto específico de datetime, então você vai ter funções de datetime, tá? Se fosse um string, um número, você teria outras coisas, beleza? E aí também você tem a segunda opção de função para manipular data, que é o cifrão null, né? Qual é a diferença? O today, ele só vai te dar as informações do dia, beleza? Então ele vai te dar aqui dia, mês e ano, e se você perceber as horas, fica sempre zerado, e ele te dá o fuso aqui de -3, como eu estou aqui no Brasil, né? E o horário do Brasil aqui é no fuso horário de -3, tá? Então por isso está aqui -3. E o no, né, cifrão no, ele, além de te dar a informação da data, né, dia, mês e ano, ele vai te dar as informações de hora, minuto, segundo, milissegundo e também aqui o fuso horário. Qual é o melhor? Eu, inicialmente, eu utilizava o today quando eu queria somente usar ali para data e o now quando eu precisaria ali utilizar data e especificamente hora, né? Só que aí eu usava dessa forma porque eu achava que eu estava otimizando o meu fluxo, mas na realidade, no dia a dia, eu não vi diferença nenhuma em utilizar today e o now. Então, por padrão, eu acabo utilizando o no, né? Que ele te dá ali mais opções de manipulação de data, beleza? Então você já aprendeu duas funções aí para você manipular data. E se você for utilizar dessa forma aqui, eu já te digo que você está utilizando da forma errada, tá? Isso aqui é um objeto de data, beleza? E se você for utilizar essa informação dentro de um prompt, dentro de um banco de dados, você tem que levar essa informação como string, né? Como texto. Então, só para eu te dar um exemplo aqui, eu vou deixar só o código do no, né? Do now, vou falar now, né? E aí, eu tô com eu tô com esse campo aqui da getField, que é string. Se eu executar, bem possível que dê erro, né? Deixa eu ver. Não deu erro porque o próprio NetWing já converteu esse objeto aqui em string, né? Porque ele tem essas opções, né? Deixa eu ver se isso aqui pronto. Que é uma das vantagens que a Unity tem. Mas a depender de onde você utilizar, bem possível que dê erro falando lá de tipo, como é que eu posso falar? É um erro de tipo de valor, né? Agora eu não me lembro especificamente. Mas, né, para você transformar esse objeto aqui em string, como é que você vai fazer? Aí vai entrar no segundo conteúdo que eu já quero te ensinar aqui para esse vídeo, que é a função format. Então, para você utilizar a função format dentro do novo, você vai dar um ponto e aqui você pode escrever a função format, né? Já vai separar aqui. E aí, você tem que usar o seu código dentro desses colchetes, né? Ele daqui até um exemplo de como você pode utilizar. E aqui, dentro desses colchetes, você vai passar as aspas, tá? E aqui você vai formatar a sua data como é que você quer. Então, entenda que dentro desse parênteses, né, você pode utilizar o D para dia, o M para mês, o Y para ano, o H para hora e assim sucessivamente, tá? E aqui você pode olhar um pouco mais dos exemplos que ele dá, beleza? E aqui eu vou fazer uma formatação de data no padrão brasileiro, que é o quê? É o dia, né? Então, a depender de como você escrever, às vezes ele já vai te dar uma fórmula já completa, mas eu gosto ali de ser um pouco mais específico, tá? Como assim, Juan? Se você percebeu que eu digitei o D, ele já me deu aqui, ó, dia, mês e ano. Mas o meu costume de construir isso é, de fato, especificando. Como assim? Então, eu boto D, DD, né, que é dia, né? Ali que são duas casas para o dia, eu coloco o barra e aqui coloco
o M de mês, e aqui coloco outro barra e boto YY. Mas só fazendo uma correção aqui, para esse formato aqui em específico, tem diferença, né? Você colocando maiúsculo, a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, se você perceber, eu fiz uma correção aqui e coloquei o D minúsculo para representar duas casas ali para o dia. Se eu tirar um D, ele vai ficar ali somente com 7. Mas a gente percebe que aqui no Brasil a gente sempre usa duas casas decimais, né? Então, a gente faz 0, é, 07, por exemplo, no caso de hoje. Se fosse dia 10, né, tendo um único D, ele ia mostrar o 10, né? Mas como não tem, ali a gente está em uma casa ali com uma unidade, né, ele acaba ali subtraindo o zero. Mas se eu colocar aqui outro D, ele vai lá e adiciona o zero, beleza? Deixa eu tirar isso aqui, vou colocar a mais. Pronto. Então, da forma padrão do Brasil é o DD minúsculo, o M maiúsculo. Juan, por que você está usando o M maiúsculo? Porque aqui dentro do código, o M maiúsculo, ele representa o mês, né, do calendário ali, janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Se eu usar o M minúsculo, ele vai representar o minuto, como você pode perceber aqui, ó. A hora que eu estou gravando é às 13h58 da tarde. Então tá aqui o minuto 58 com M minúsculo e aqui o M maiúsculo, ele está representando, né, o 01, que é aqui o mês de janeiro, beleza? E aí você pode fazer de várias formas, tá? Aqui, quando eu estou fazendo, é, construindo mensagem, mandando as informações para IA, eu gosto de utilizar o padrão brasileiro, porque vai se manter tanto na mensagem quanto na IA. Quando eu estou fazendo integração direto para algum sistema, para o banco de dados, fazendo alguma integração de API, normalmente ele tem que ser colocado no padrão americano. Como é o padrão americano? YY, né? Ele começa pelo ano, ele utiliza o hífen, não o barra, tá? Ele utiliza o mês, aí o if e depois vem um dia. Normalmente, o sistema tende a aceitar essa data aqui no padrão americano, mas aí, é claro, você tem que ler a documentação da sua API e entender como é que você precisa manipular essa data, tá? Ah, não, eu quero colocar também minutos e horas. Como é que eu coloco? Sem problema. Aí você pode ver como é que você quer adicionar, tá? Você pode dar um espaço e botar aqui o H maiúsculo, tá? Dois pontos, você coloca o M de minutos, tá? MM. Pronto, então aqui você já tem hora e minutos. Se você quiser colocar segundos, você coloca aqui SS, tá? Esse dois pontos não é obrigatório, eu estou colocando para complementar a formatação, né? Os dois pontos é porque a gente entende que está referenciando a questão de hora, mas se eu apagar esses dois pontos aqui, ele se mantém sem problema nenhum, tá? Então você consegue perceber que dentro dessa função, por assim dizer, você consegue manipular como um especialista, tá? Você consegue manipular de diversas formas, beleza? E aí você brinca, mexe e tudo mais, tá? E aqui, só para fazer um adendo, os padrões que mais você vai utilizar, tá? É o brasileiro, que eu te mostrei agora há pouco, esse americano, tá? Você também consegue fazer de forma unitária, digamos assim, né? Então você consegue pegar aqui e tirar, só deixar só um ano. Consegue pegar aqui, colocar a hora, por exemplo. Tá aí as 14 horas. Você consegue pegar, colocar minuto. Então você percebe que você consegue fazer de diversas formas. Você não tem limitação. Isso que é o bom do N8N. Você não tem limite. A única limitação que você tem é a sua criatividade, tá? Então, lá dentro da formação, eu te explico com mais detalhes, né? Todos os recursos que eu utilizo aqui no dia a dia para construir meus projetos, né? Isso que é um diferencial, porque às vezes o pessoal entra ali na Newton querendo criar projeto, resolver problema e tudo mais, não entende a ferramenta e na hora de construir não sabe para onde vai, porque não sabe quais caminhos você pode estar seguindo, tá? Então, se você não quer ter essa dor de cabeça, o link da formação está aqui na descrição, tá? Te dar mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, você pode criar até mensagem aqui, né? É, a Então você pode criar mensagens como essas, né? Então você pode pegar essa mensagem, colocar lá dentro da IA para a IA saber
a hora atual, por exemplo, né? Então, vou executar aqui, você vai perceber que vai me dar aqui, ó, a hora atual é 14 horas, deixa eu adicionar aqui, e 2 minutos. Então, ela consegue te dar aqui, beleza? Pronto, executou, então aqui, a hora atual é 14 horas e 3 minutos. E te dá aqui um bônus, tá? Isso aqui dificilmente eu vejo o pessoal falar, nos vídeos, em cursos e tudo mais. É um detalhe simples, mas aquele detalhe simples, aquela dica, né, simples que resolve muito problema por aí, né? Então, às vezes você quer levar essa informação de hora atual para dentro da IA. Como é que você faz? Você utiliza essa função, tá? E aí você pode utilizar aqui o código D, mas não um único D maiúsculo, mas, né, se você chegar aqui e colocar 4 Ds, olha o que que você tem. Você tem o nome do dia, que isso é muito importante, porque a IA vai entender que se hoje é terça-feira, amanhã é que dia? Quarta. Ontem foi que dia? Segunda. Daqui a 7 dias, que dia é? Terça-feira. Então, você consegue, com um único código, levar esse tipo de informação para a sua IA. Véi, isso é surreal, tá? Isso aqui me resolveu muitos problemas, né? Quando o cliente ia testar, fazer, né, aquelas estripulias, para testar a IA, para ver se a IA realmente era boa, realmente era inteligente. Então, é, não só IA, como é que eu posso falar? A IA não vai resolver todos os seus problemas, tá? Você precisa de alguns códigos que vai potencializar a sua IA. Então, por isso que eu digo que é, a IA mais automação, velho, você consegue resolver muita coisa, tá? E aqui, complementando, né, então você tem aqui o nome do dia, você tem o dia, né, que ele fala aqui dia 7, ele te fala qual é o nome do mês, janeiro, tá? E te traz aqui um ano. Aqui eu creio que não vai ter mais informação nenhuma depois disso, né? Então, 4 days já resolve bastante coisa. E você pode implementar aqui também a hora, né? Eu creio que só a hora e o minuto é o suficiente, tá? Outra dica para ti, tá? Para quem chegou aqui até o final. Tem diferença também se você usar o H maiúsculo para o H minúsculo. O H maiúsculo eu recomendo você utilizar para você perceber a distinção de turno, né? Se é manhã, de tarde ou de noite, por exemplo. Porque se eu botar aqui o H maiúsculo, ele vai me dar aqui que é 14 horas. Mas se eu chegar aqui e botar H minúsculo, ele vai falar que é 2 horas. Mas é 2 horas o quê? Da manhã ou da tarde? Percebe? Então, se você utilizar o H maiúsculo, você vai ter essa vantagem, né, de ele começar ali o horário das 0 horas até as 23. Então, tanto você, o seu cliente ou quem for utilizar vai ter essa distinção porque esse conhecimento é universal. Então, tá aqui, só que um outro detalhe, tá? Esse aqui é o último bônus para a gente estar encerrando, mas eu só vou falar para você se você deixar o like nesse vídeo e compartilhar para pelo menos um amigo, senão o vídeo vai acabar agora. Como o YouTube identificou agora que você deixou like nesse vídeo, né? Agora o vídeo voltou. Então, se abrir aqui o Node, né? Eu executei, né? Então, se abrir o Node aqui, você percebe que aqui no preview tem uma informação de uma forma, né? E quando é executado, ele vai dessa forma. Porque isso acontece, no meu ver, é um bug, tá? Porque para mim, a informação que está aqui em verde era para aparecer aqui. Foi a primeira vez que eu vi esse bug, e depois eu tava fazendo uns negócios muito mais avançado e eu vi esse bug de novo. E aí ficou por isso mesmo, né? Reportei lá pro suporte da N8N e o pessoal não resolveu. Então, paciência, né? Então, Juan, como é que eu faço para essa informação aqui que está em português aparecer também no meu preview e não ter esse bug visual? Aí a gente vai utilizar uma segunda função, tá? Rodei aqui de novo, mas não sei o que que acha, minha internet está meio ruim. Pronto, executou aqui e aí tá aí, né? O padrão tá na escrita americana. Se você mandar isso aqui para um cliente ou para o lead do cliente, possivelmente não vai entender, não é verdade? Então, bora lá resolver. A gente vai utilizar uma outra função e aqui a gente precisa utilizar do lado do no, né? A gente não pode utilizar depois do format, porque quando você utiliza o format, ele converte aquele objeto de data que eu tinha falado contigo em string.
tá? Então, por isso que você percebe aqui que ele está com uma escrita normal, né? Então, se eu tirar esse formato aqui, ele volta aquele objeto de data, tá vendo? Eu vou deixar isso aqui embaixo só para você perceber, né? Então, aqui eu vou utilizar o ponto set locating, e aqui dentro eu vou escrever o idioma que eu quero, né? Ele dá até um exemplo aqui embaixo, você pode olhar, beleza? Mas eu vou botar aqui dentro o nosso idioma, que é PTBR. Coloquei, aqui ele não mudou basicamente nada, mas quando eu pegar esse ponto format e colocar aqui visualmente também não mudou nada. Mas quando eu executar, aí sim você vai ver a diferença, tá? Velho, isso aqui eu bati um pouquinho a cabeça na época que eu estava iniciando, porque eu não sabia o que que era, né? E aí também não tinha ninguém para me ajudar. Então, aqueles probleminha que a gente passa hora, dia para resolver, não resolve, e depois do nada a gente encontra a solução, né? Vou executar aqui de novo para carregar. Pronto, executou aqui, vou abrir. E aí você percebe que utilizando o set locating com o idioma aqui PTBR, ele consegue mudar aqui o nosso preview. E essa informação aqui você leva diretamente lá para a sua IA, e aí a sua IA já vai ter essa inteligência de saber qual é o dia, qual é a data, qual é o mês, o ano, hora, minuto, né? É um negócio simples, mas que resolve bastante problemas, principalmente se você está fazendo IA para agendamento, atendimento com lead, né? Isso aqui resolve bastante coisa e também para você que mexe aí com dados e outras coisas, né? Esse formato aqui vai te possibilitar manipular de diversas formas o formato da sua data, tá? Esse aqui foi o primeiro vídeo dessa série. Deixa o like nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Essa série vai continuar com mais vídeos, tá? E ela vai se manter a depender do engajamento. Então, por isso é importante você deixar esse like, se inscrever no canal. E tem mais algum vídeo aqui. Tá desse lado aqui, ó. Tá desse lado aqui, ó. Aparecendo mais um vídeo para você assistir. Então, bora lá para os próximos vídeos.